Salve, gente! Professor Vitor Polilo na voz. Tudo bem com vocês? Pega a visão, ó. Mais uma aulinha aí do VPVest, aula 3 de triângulos 2, né? Segunda aula de triângulos aí do VPVest. Mas antes, queria pedir por favor para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like, por favor, isso me ajuda muito, tá bom? E me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Beleza? Além disso, queria pedir também, se você puder, seja membro do canal Professor Vitor Polito, tá? É bem baratinho por mês e me ajuda a continuar esse trampo que eu tenho aí por vocês. Fechou? Então vamos que vamos, ó. VPVest aula 3 triângulos. Bom, a gente já falou das classificações do triângulos, tá? E a aula de hoje a gente vai falar de algumas coisinhas, de alguns... Deixa eu só subir a minha imagem, gente, que eu tô achando muito para baixo aí. A gente vai falar algumas coisinhas de alguns triângulos especiais, tá bom? Agora achei melhor. De alguns triângulos especiais, mas principalmente do triângulo retângulo, tá? Então vamos começar agora justamente pelo triângulo retângulo, tá? Então vamos lá. Triângulo retângulo. O triângulo retângulo, gente, ele tem a seguinte propriedade, né? Vou desenhá-lo aqui pra gente. Aí, foi. Então eu desenhei o triângulo aí. Deixa eu aumentar ele só um pouquinho de tamanho. Só pra gente ter também. Aí, ó. Triângulo aí. Certo? E o ângulo de 90, ele tá aqui, ó. O ângulo de 90 é esse daqui, obviamente. Tudo bem? Então, vamos lá. Os lados que formam 90 graus, a gente chama de cateto. Então, esse aqui é o cateto 1, vamos chamar assim, né? E esse aqui é o cateto 2. Então, os lados que formam 90 graus são os catetos. E o lado, gente, que está de frente para o ângulo de 90, que está oposto a ele, a gente chama de hipotenusa. Tá bom? Então, algumas coisas que a gente tem que falar para vocês, tá? Primeira coisa, a hipotenusa é maior que o cateto, que os catetos, tá? Então, a hipotenusa é maior que o cateto 1 e a hipotenusa é maior que o cateto 2. A hipotenusa é o maior lado do triângulo. Então, se você fez alguma conta e achou que o cateto 1 ou o cateto 2 é maior que a hipotenusa, você errou. Tudo bem? Os catetos podem ser iguais ou diferentes, isso não muda nada. Beleza? E tem um teorema que é o mais famoso aí, um dos mais famosos da matemática, que é o teorema do nosso querido amigo Pitágoras. Certo? Deixa eu só fazer uma linha aqui para separar. Tá bom? Que é o teorema de Pitágoras. Então, gente, o teorema de Pitágoras, ele fala assim, ó, teorema, talvez seja o mais famoso, teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras é o seguinte, meus amores, ó, ele é cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Só com isso daqui, gente, a gente consegue já fazer um monte de questão envolvendo o triângulo retângulo. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos dar um exemplinho só para gente, só para constar. Exemplo. Vamos desenhar um triângulo aqui. Opa, não é isso que eu quero não. Aqui. Desenhar um triângulo aqui. E eu vou chamar. Já vou deixar ele copiado aqui. Deixar ele no Ctrl C. Porque aí eu já uso o mesmo desenho para outras coisas, tá? Então, esse é um triângulo retângulo. Eu vou falar que esse lado é 3 e esse lado é 4. E eu quero saber a hipotenusa, que é x, tá? Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente tem o seguinte. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a x ao quadrado.
3 ao quadrado é 9. Mais 16 é igual a x ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado é 25. Ou seja, x igual a 5. Tudo bem? Então, x é igual a 5. É muito raro, não é muito raro, mas é raro a gente ter triângulos que todos os resultados são bonitinhos e inteiros, né? E esse foi o primeiro triângulo que, segundo a história, tá? Que Pitágoras percebeu que ia ser bonitinho. E ele deu o nome dele, que ele não é bobo nem nada. Então esse daqui a gente chama de triângulo ou terno pitagórico. E aí o que é importante? Qualquer triângulo que tenha essa proporção vai seguir a proporção inteira. Então, por exemplo, se aqui fosse, sei lá, 30, 40, que seria 50. Se fosse 300 e 400, seria 500. Se fosse, é, se fosse 15, né, vezes 5, né, 15, 20 seria 25. Tudo bem? E vice-versa. Então, esse é um terno pitagórico. Quando for assim, em prova de vestibular, gente, você nem precisa fazer a conta se você identificar. Você só, né, se for segunda fase, você escreve, é um terno pitagórico, então o valor disso é igual a isso. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Mais um exemplinho só para a gente constar. Só toma cuidado, gente, porque esses aqui a gente quis achar hipotenusa. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar isso daqui. Pera aí. Deixa eu pegar o triângulo aqui. Vou virar ele meio estranho assim. Só para confundir a cabeça um pouco, mas não muda nada, tá? Então, ó, vamos lá. Vou colocar o ângulo de 90 para a gente lembrar onde é. Vou chamar esse lado aqui de 12 e esse lado de 13. E agora eu quero saber esse lado aqui que eu vou chamar de y. E agora? Lembra, é cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado, certo? Então vai ficar y ao quadrado mais 12 ao quadrado é igual a 13 ao quadrado. O que acontece muito é o pessoal no começo achar que é incógnita a hipotenusa, e não é, tá? Não precisa ser. Então, isso daqui vai dar y ao quadrado é igual a 169 menos 144, né? Passando o 12 ao quadrado para lá. Então, y ao quadrado é igual a 25, ou seja, y também é igual a 5. Esse é um outro triângulo famoso, que é o triângulo 5, 12, 13, né? É o triângulo que a gente atribui, a história, né? Atribui a Platão. Tudo bem? Beleza, gente? Tá? Aí o que que acontece, né? Algumas coisas que eu queria falar, vou chamar de observação, porque a gente vai ter mais aulas disso, mas hoje essa aula eu só queria falar de Pitágoras. Então só vou fazer uma observação muito simples, ó. O triângulo isósceles, gente, o triângulo isósceles, tentar fazer um triângulo mais ou menos isósceles aqui. O triângulo isósceles, que esse lado é igual a esse, certo? Quando eu faço a altura, essa altura, é muito importante falar isso, cai na metade dos lados, do outro lado, tá? Então, se esse lado aqui de baixo, se esse lado aqui medisse, que eu tirei aqui, peraí. Se esse lado aqui medisse 10, aqui, então vamos supor que é 10, aqui seria 5 e aqui seria 5. Por que que eu falo isso? Porque isso é importante você saber, tá bom? Isso aqui seria 90 graus porque é a altura, né? E aí acaba caindo num Pitágoras também. Isso aqui, sei lá, é x, isso aqui é h, né, que é a altura. Então você consegue fazer um teorema de Pitágoras aí se você precisar. Tudo bem? Então sempre que você puxa a altura de triângulo, sempre não, né? Mas boa parte das vezes vai ser um teorema de Pitágoras, porque a altura forma 90 graus. Certo? Tudo bem? E é isso, gente. A próxima aula vai ser uma aula de exercício, né, sobre o Teorema de Pitágoras. E a aula de triângulos 3, aí eu vou trazer triângulo equilátero, o triângulo isósceles, algumas questões envolvendo eles. Beleza? Então é isso. Semana que vem a gente volta com mais. Um grande beijo. Ai, tchau.